A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Nesse momento eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Amados irmãos em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz em Salmos, a palavra de Deus diz: Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus diz o seguinte em sua palavra. Deus diz: invoca-me na angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Irmão, é tremenda a palavra de Deus, né? Porque olhando nas Sagradas Escrituras, o Senhor Deus, Ele fala ao meu coração e ao teu coração, para que venhamos a invocar o nome de Deus. A Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome de Deus, se debruçar, clamar, buscar a face de Deus, né? Invocar o nome dEle, é isso que Deus quer que venhamos fazer. Porque Ele mesmo diz nas Sagradas Escrituras: clamas a mim, responderei-te-ei e anunciarei coisas grandes e ocultas. É Bíblia. A palavra de Deus nos diz assim. Quando o Senhor diz: invoca-me na angústia, invoca-me na tribulação, e eu te livrarei, tu me glorificarás. Quando a Bíblia diz, quando o Senhor Deus diz: e tu José, tu Maria, tu Francisco, tu me glorificarás. Quando nós invocamos o nome do Senhor, Deus nos dá livramento. E o livramento de Deus é para que venhamos glorificar o nome dEle. É tremenda a Bíblia Sagrada. Porque toda honra, toda glória, todo poder, toda soberania, toda majestade pertence a Deus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Quando Deus diz: invoca-me na angústia, na tribulação, né? Como diz na Bíblia, e o Senhor diz: eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse salmo é o salmo de número 50, versículo 15, se eu não me engano. Foi escrito pelo Asaf, salmo de Asaf. Asaf foi um levita contemporâneo de Davi. E Davi constituiu ele como líder, né, dos músicos na casa do Senhor. Esse músico, Asaf, né, esse levita, ele dedicou toda a sua vida, né, sendo um adorador de Deus, um servo do Senhor. E esse Salmo 50 foi escrito por Asaf. Ele escreveu 3 salmos: o Salmo 50, o Salmo 73 e o Salmo 83. E nos chama muita atenção, porque é algo tremendo, né? Esse Salmo 50, esse Salmo de Asaf, quando o Senhor diz: invoca-me na angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A gente vê na Bíblia, irmão, né? O Senhor Deus diz para Salomão: se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, se converter dos seus caminhos, eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Mas é preciso clamar a Deus em tempo de angústia, seja na abundância, seja na fartura, seja na escassez. Em todo momento nós temos que clamar ao Senhor, porque essa é a vontade dEle. O povo de Israel estava na escravidão do Egito, mas o povo clamou a Deus, e Deus levantou Moisés. Moisés foi até o Egito, libertou aquele povo, atravessou o Mar Vermelho e Deus deu vitória. Por quê? Porque o povo clamou. Olhe na Bíblia Sagrada, meus irmãos, aquele cego Bartimeu, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava. Um cego, mendigo, paupérrimo, medíocre,
ninguém dava nada por Bartimeu, né? Mas a Bíblia diz que Jesus mandou chamá-lo, enquanto que muitos diziam: cala-te, cego. Mas ele persistiu, ele continuou clamando, porque ele ouviu falar das grandezas de Jesus, mas ele era cego, e ali ele clamava, né? A boca dele não estava tampado para que ele não viesse a clamar ao Senhor. E Jesus mandou chamá-lo, e Jesus curou aquele cego. Louvado seja Deus. Olha na Bíblia Sagrada que Tiago foi morto a fio de espada, está lá no livro de Atos. Depois Pedro foi lançado na prisão. Herodes mandou lançar na prisão. Meu Deus do céu. Mas a Bíblia diz que a igreja, irmão, a igreja fervorosamente orava, né, para que Deus viesse fazer um milagre. E foi o que aconteceu. Deus ouviu o clamor do povo, da igreja que estava fervorosamente clamando a Deus. E Deus deu livramento para Pedro. Os irmãos já conhecem a história. Então é preciso clamar ao Senhor, buscar a face dele, se debruçar na presença dele. Irmãos, eu trabalho aqui na Açailândia, e sempre quando eu me desloco daqui de Imperatriz para Açailândia, eu oro, eu busco a Deus e peço a proteção de Deus e o livramento. Acontece que uns 3 meses atrás, estava indo para Açailândia, saí assim umas 17 horas da tarde, e eu orei a Deus: Senhor, me livre de todo mal, para que eu vá para Açailândia e retorne para minha casa. E eu estava indo, irmão, e depois da 1700, né, eu estava louvando a Deus, cantando hinos, quando de repente, meus irmãos, um urubu saiu ali da beirada da BR, de dentro do mato, e ele não pegou aquele voo rasante para cima, mas ele veio na minha direção, e eu estava indo mais ou menos com 90 km/h, e quando aquele urubu veio na minha direção, eu só segurei firme no volante e entreguei nas mãos de Deus. Se aquele urubu tivesse pegado nos meus peitos, tinha esbagaçado tudo. Mas ele pegou na frente da moto, no farol da moto. E ali, meus irmãos, eu segurei firme. E aí depois eu parei a moto mais na frente. Deus me deu um livramento extraordinário. Eu peguei a moto, retornei, fui lá onde o urubu e vi ele caído no chão. As penas do urubu estavam no farol da minha moto, tinha arrebentado tudo, queimou a lâmpada da minha moto. E aí eu olhei para o urubu e disse: mas antes tu, urubu, do que eu. Ah, meus irmãos, Deus me deu um livramento, porque antes eu orei, antes eu adorei, e o livramento veio. Se aquele urubu tivesse pegado cheio no meu peito, eu não estava aqui contando esse testemunho. Então é Bíblia, irmão, é Bíblia. É a palavra de Deus que diz: invoca-me na angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Eu glorifiquei a Deus, irmão, depois desse acontecido. Quando eu vi ali que nada aconteceu comigo, eu levantei as mãos para os céus e glorifiquei ao meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que é que se passa na tua vida, você esteja passando por tempo difícil, tempo de crise, seja no casamento, seja financeiro, seja emocional, sentimental, conjugal, seja o que for, na tua empresa. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele entra com livramento na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo, adore o Senhor, busque a face dEle,
clame a Deus, invoque o nome do Senhor. É como diz a Bíblia. Aí o Senhor Deus diz: eu te livrarei e tu me glorificarás. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.